Debaixo das águas profundas, cientistas estão descobrindo que baleias podem estar se comunicando de forma mais complexa do que jamais imaginamos. E agora, com a ajuda da inteligência artificial, estamos começando a entender. Número 1. Vozes antigas nas profundezas. Desde os primeiros tempos da exploração marítima, os oceanos sempre exerceram um fascínio quase mítico sobre a humanidade. Com sua vastidão desconhecida, profundidade infinita e segredos insondáveis, essas massas d'água sempre foram palco de mistérios e lendas que atravessaram séculos. Marinheiros de diversas épocas, ao retornarem de longas viagens por águas distantes e inexploradas, contavam histórias incríveis sobre criaturas que pareciam saídas de contos de fantasia. Algumas dessas narrativas envolviam serpentes marinhas gigantescas que muitos acreditavam ser apenas lendas ou ilusões provocadas pelo isolamento no mar. Outras, no entanto, tinham um tom mais realista, como os registros de sons misteriosos, profundos e melancólicos, vindos do fundo do oceano, que mais tarde seriam reconhecidos como os cantos das baleias. Esses sons, embora belíssimos e únicos, foram por muito tempo subestimados pela ciência. Eram encarados como curiosidades acústicas da natureza, expressões aleatórias de animais marinhos. Durante gerações, a humanidade admirou as baleias quase exclusivamente pelo seu tamanho colossal, mas nunca imaginou que por trás daquele corpo gigante poderia haver uma mente igualmente grandiosa. Para o ser humano, elas não passavam de fontes de matéria-prima: gordura para lamparinas, ossos para espartilhos e carne para comércio. Isso continuou assim até que uma mudança inesperada de perspectiva começasse a transformar a nossa relação com esses seres. Número 2. O chamado das profundezas. Foi somente na década de 1970 que o mundo começou a olhar para os oceanos com novos olhos. Esse período marcou o início de um forte movimento de consciência ambiental, quando a sociedade passou a repensar sua relação com a natureza e a vida selvagem. Nesse contexto de mudança cultural e científica, uma descoberta silenciosa mas extraordinária aconteceu. Pesquisadores que há muito tempo estudavam a vida marinha voltaram sua atenção para uma espécie específica de baleia, a jubarte. Movidos por uma nova curiosidade, esses cientistas partiram em expedições para registrar os sons emitidos por esses animais em seu habitat natural. O que encontraram foi absolutamente surpreendente. Os sons não eram ruídos aleatórios ou meramente instintivos. Eram vocalizações sofisticadas, compostas por padrões complexos que se desenvolviam e mudavam ao longo do tempo. Esses cantos duravam horas e pareciam ter uma estrutura quase musical. Essas gravações foram reunidas em um álbum intitulado Songs of the Humpback Whale, um marco na divulgação científica e na sensibilização do público. O disco rapidamente ganhou notoriedade, não apenas entre os cientistas, mas também entre o público geral, despertando o interesse de milhões de pessoas pelo universo dos cetáceos. Esse único álbum desempenhou um papel crucial no surgimento de um movimento ambiental global que, anos depois, ajudaria a tirar as baleias da beira da extinção. Com o avanço da bioacústica, o campo da ciência dedicado ao estudo dos sons animais, o que antes era só curiosidade virou um desafio científico real: decifrar o que as baleias estavam tentando dizer. Número 3. Teorias, mistérios e as barreiras da compreensão. No início desse novo campo de pesquisa, os cientistas tinham pouquíssimos recursos tecnológicos à disposição. Usavam gravadores rudimentares, microfones adaptados e passavam horas, ou até dias, analisando fitas com gravações de vocalizações de baleias, tentando encontrar algum padrão que indicasse sentido. Mas mesmo com toda a dedicação, as conclusões ainda eram vagas. Surgiram diversas teorias. Alguns pesquisadores acreditavam que os cantos serviam para atrair parceiros durante o período de acasalamento. Outros defendiam que eram chamados de socorro, emitidos em momentos de perigo. E havia ainda quem sugerisse que os sons eram uma forma básica de comunicação social. No entanto, nenhuma dessas hipóteses podia ser comprovada. Faltavam dados, contexto e, acima de tudo, uma maneira eficiente de interpretar tudo aquilo. Durante décadas, ficamos presos à limitação de nossa própria capacidade sensorial. Só conseguíamos ouvir os sons, e mesmo assim, de forma superficial. Sem as ferramentas adequadas, era como tentar decifrar uma língua estrangeira apenas com ruídos indistintos, sem dicionário, sem tradutor e sem nenhuma pista concreta.
Foi então que uma nova ideia começou a ganhar força. Uma proposta ousada, vinda de alguém disposto a unir ciência, tecnologia e imaginação para resolver um dos maiores enigmas do reino animal. Número 4. Um olhar para o espaço, dentro do mar. O protagonista dessa virada de paradigma foi o Dr. David Gruber, biólogo marinho norte-americano e pesquisador associado da National Geographic. Gruber acreditava que, para realmente entender a comunicação entre baleias, não bastava continuar usando os métodos tradicionais. Era necessário pensar fora da caixa e buscar inspiração em áreas do conhecimento que, à primeira vista, não tinham nenhuma ligação com o oceano. Foi assim que ele encontrou no espaço uma pista valiosa. Mais precisamente, no programa conhecido como SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, ou Busca por Inteligência Extraterrestre. O objetivo do SETI é simples e ambicioso: vasculhar o universo em busca de sinais que possam indicar a existência de civilizações alienígenas. Para isso, eles escutam o espaço com radiotelescópios, procurando mensagens que venham de muito longe. Gruber teve uma epifania. E se estivermos procurando vida inteligente fora da Terra, enquanto ignoramos inteligências alienígenas que já existem aqui mesmo, nos nossos oceanos? E se os cachalotes, com seus cérebros gigantescos e comportamento social sofisticado, forem exatamente isso, uma forma de inteligência não humana que convivemos há séculos sem perceber? Essa ideia, que para muitos soaria como ficção científica, foi o ponto de partida para a criação do Project SETI, a Cetacean Translation Initiative. A proposta era ambiciosa: usar os métodos de detecção de sinais usados na astronomia para tentar decifrar os padrões de comunicação de uma espécie terrestre. Número 5. O sonho de um diálogo com outra espécie. O Project SETI não foi criado apenas para registrar e catalogar sons marinhos. O objetivo era algo muito mais ousado, algo que parecia impossível até pouco tempo atrás: estabelecer uma via de mão dupla de comunicação com outra espécie inteligente. Para isso, Gruber reuniu uma equipe multidisciplinar formada por alguns dos profissionais mais renomados do mundo em suas respectivas áreas: biólogos marinhos, engenheiros de software, especialistas em inteligência artificial, linguistas e até roboticistas. Juntos, formavam uma equipe científica sem precedentes, com um único propósito em comum: quebrar o código da linguagem dos cachalotes. Mas como iniciar um diálogo com uma criatura que vive em um ambiente completamente diferente do nosso, que não compartilha da nossa fisiologia nem da nossa cultura, e cuja forma de comunicação é totalmente fora da nossa realidade sensorial? Essa era a grande pergunta. Para isso, a equipe precisava ir além dos ouvidos humanos. Eles precisavam encontrar uma forma de entrar no mundo das baleias, entender seus padrões sociais, sua linguagem e suas intenções. E foi assim que o sonho, que parecia inatingível, começou a se tornar realidade. Número 6. A equipe dos sonhos. A equipe montada por Dr. Gruber para o Project SETI era como nenhuma outra na ciência. Uma mistura de mentes brilhantes de diferentes áreas, que à primeira vista não tinham muito em comum, mas estavam unidas por um mesmo objetivo ambicioso: decifrar a comunicação das baleias. Compreender as vozes dos cachalotes era uma tarefa tão complexa que nenhuma área do conhecimento poderia resolver sozinha. Por isso, era essencial reunir especialistas que fossem referência em seus campos. E no centro desse esforço estavam aqueles que dedicaram a vida a conviver com esses animais. Número 7. O conhecimento que vem da convivência. Um dos principais nomes do projeto é Shane Gero, biólogo marinho que passou mais de 10 anos estudando uma única família de cachalotes na costa da ilha caribenha de Dominica. Para ele, isso não era apenas um trabalho, era uma paixão. Ele conhecia os animais pelo nome e acompanhou seu crescimento. Esse vínculo próximo se tornou a base do Project SETI. Ninguém melhor que Shane para entender os comportamentos das baleias. Mas havia outra ferramenta essencial que os pesquisadores antigos não tinham: a inteligência artificial. Número 8. A revolução da inteligência artificial e o estúdio submarino. Antes do Project SETI, a ideia de traduzir a linguagem dos cachalotes era apenas um sonho distante. As tecnologias da época simplesmente não permitiam isso. Mas em 2019, a equipe percebeu que estava próxima de uma grande virada, tanto na biologia quanto na tecnologia. Eles tiveram a ideia de criar o primeiro estúdio de gravação submarino da história,
capaz de registrar e ajudar a decifrar a linguagem desses gigantes. Era como o equivalente marinho à chegada do homem à Lua. Dominica, com sua geografia vulcânica e águas profundas próximas à costa, era o local ideal para esse projeto. Número 9. A base em Dominica e o impulso do projeto. A ilha de Dominica oferecia condições únicas, águas profundas perto da costa e uma população estável de cachalotes que retornava ano após ano. Os mesmos estudados por Shane Gero por mais de uma década. Com essa base, o Project SETI foi oficialmente lançado em 2020, recebendo $33 milhões do TED Audacious Project. Esse financiamento permitiu a criação de uma estrutura ambiciosa, uma rede de escuta e gravação submarina cobrindo 400 quilômetros quadrados. Essa tecnologia permitia à inteligência artificial identificar quem estava falando, para quem e em que contexto social. Era o elo que faltava para passar da simples escuta à compreensão verdadeira. Número 10. Ciência e tecnologia lado a lado. Os cientistas de campo e os especialistas em tecnologia trabalharam juntos de maneira inédita. Os biólogos traziam conhecimento sobre o comportamento dos animais. Os cientistas da computação forneciam as ferramentas para processar dados em grande escala. Essa colaboração estreita foi a maior força do Project SETI. Enquanto as pesquisas de campo guiavam o desenvolvimento tecnológico, a tecnologia revelava descobertas antes impossíveis. O diferencial era a fusão de saberes, todos atuando como uma equipe única. Número 11. Como ouvir baleias sem pedir para elas usarem microfone? O maior desafio era simples, mas complexo. Como capturar os sons das baleias nas profundezas do oceano sem interferir em seu comportamento natural? A resposta estava nos sensores. A equipe desenvolveu e implantou redes de hidrofones, que são basicamente microfones submarinos, posicionados no fundo do mar. Esses dispositivos funcionam como supermicrofones, captando tudo com altíssima precisão. Colocados em uma formação semelhante a um grid, os hidrofones gravavam constantemente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Era como instalar microfones em todas as paredes de um ambiente. Mesmo o som mais sutil seria registrado. Número 12. Precisão no som, identificando quem está falando. Os hidrofones permitiam detectar não apenas os sons, mas também a localização exata de onde vinham. Assim, os cientistas podiam saber qual baleia estava emitindo determinado clique, algo essencial para entender quem estava falando com quem. Mas não parou por aí. Para obter uma visão ainda mais clara, a equipe lançou uma frota robótica. Já que seria impossível colocar um microfone em uma baleia, eles criaram drones autônomos e robôs equipados com ventosas que fixavam etiquetas não invasivas nas costas dos animais. Número 13. Etiquetas inteligentes e o comportamento das baleias. Essas etiquetas estavam repletas de sensores capazes de registrar áudio, movimentos em qualquer profundidade, batimentos cardíacos e interações sociais com outras baleias. Assim, além de saber o que foi dito e por quem, os pesquisadores podiam entender em que contexto. Se o animal estava caçando, nadando com sua família ou apenas se comunicando casualmente. Esse conjunto de dados comportamentais era a peça que faltava para ajudar a inteligência artificial a começar a desvendar o significado dos sons. Número 14. Um salto de décadas em pesquisa de sons. Comparado ao que se fazia há mais de 40 anos, o avanço era gigantesco. Pesquisas antigas conseguiam registrar apenas algumas horas de áudio. Já o Project SETI capturava milhões, até bilhões, de vocalizações. Eles estavam construindo a maior biblioteca de sons de baleias da história da humanidade. Essa escala monumental era fundamental, já que modelos de inteligência artificial, especialmente os de aprendizado de máquina, precisam de quantidades massivas de dados para encontrar padrões significativos. Esses modelos aprendem por repetição. Quanto mais exemplos têm, mais inteligentes se tornam. Por isso, o Project SETI se destacava. Não buscava apenas frases-chave, mas tentava capturar uma linguagem completa. Número 15. Transformando som em linguagem. Os sons vinham em um fluxo constante. Cliques, assobios, cantos. Mas sozinhos eram apenas ruído. Um oceano de dados sem sentido, esperando por alguém que o decifrasse. A mágica começava quando esses sons eram processados por modelos de aprendizado de máquina, que os transformavam nos primeiros blocos de construção de uma linguagem. Número 16.
A inteligência artificial como pedra de roseta submarina. Para o ouvido humano, o fundo do mar soa como um caos de cliques, grunhidos e ondas. Encontrar padrões nisso tudo seria impossível sem ajuda. O primeiro desafio do time do Project SETI foi transformar esses sons brutos em algo que a inteligência artificial pudesse interpretar. Eles fizeram isso através de espectrogramas, representações visuais do som. Com eles, era possível transformar ondas sonoras em gráficos visuais. Assim, a inteligência artificial conseguia ver os sons das baleias. A tarefa inicial da inteligência artificial era identificar os codas, que são sequências específicas de cliques usadas pelos cachalotes para se comunicar, ignorando todo o ruído de fundo. Número 17. Aprendizado profundo e a linguagem dos gigantes. Esse processo inicial de converter sons invisíveis em padrões visuais era só o começo. O verdadeiro poder estava nas tecnologias de aprendizado profundo. Redes neurais artificiais que aprendem como humanos, reconhecendo padrões em grandes volumes de informação. A inteligência artificial não recebeu um manual sobre como as baleias se comunicam. Em vez disso, foi treinada com milhões de codas. Ao estudar essas sequências, o sistema começou a descobrir padrões por conta própria. Com o tempo, passou a entender quais sons apareciam juntos, como mudavam em diferentes situações e o que poderiam significar. Assim como uma criança aprende ouvindo e observando, a máquina fez o mesmo, só que muito mais rápido. Número 18. Uma linguagem cheia de nuances. Logo, a inteligência artificial começou a perceber variações mínimas nos cliques que eram totalmente imperceptíveis ao ouvido humano. Mudanças no ritmo, tempo e outras nuances impossíveis para o cérebro humano processar. Era como um bebê aprendendo a falar, só que com uma capacidade de processamento incomparável. Graças à quantidade colossal de dados, milhões de vocalizações ao longo de anos, a inteligência artificial foi capaz de identificar padrões escondidos que revelaram um idioma muito mais complexo do que se imaginava. Número 19. Uma gramática de cliques. Os sons produzidos pelos cachalotes não eram apenas mensagens simples. Após uma vasta análise, os cientistas descobriram que as baleias usam um sistema semelhante a um alfabeto fonético. Claro, não utilizam letras, mas combinam diferentes variáveis como ritmo, tempo e o que os cientistas chamam de ornamentação, cliques extras no início ou fim de um coda. A combinação desses elementos criava uma quantidade absurda de palavras únicas. Um ritmo lento e constante podia significar algo, enquanto acelerar esse ritmo ou adicionar um clique extra no final mudava totalmente o significado. Essa descoberta derrubou a crença de que apenas humanos possuem sistemas linguísticos complexos e estruturados. Número 20. Sintaxe submarina. Uma conversa, não um código. As baleias não estavam apenas emitindo sons com função prática. Pela primeira vez, os cientistas conseguiram enxergar os blocos de construção da sua linguagem, uma estrutura real, com regras, ritmo e variações, mas ainda faltava entender o conteúdo. O que exatamente estavam dizendo? É aqui que as descobertas ficaram ainda mais fascinantes. Número 21. Revelando a visão de mundo das baleias. Durante muito tempo, os cientistas imaginaram que, se as baleias tivessem uma linguagem, ela seria básica, algo direto e voltado à sobrevivência, como comandos simples. Mas o que a inteligência artificial revelou foi surpreendente. Os padrões de som estavam mais ligados a contextos sociais do que a ações práticas. Foi o grande momento do projeto, o instante em que perceberam que todas as teorias anteriores estavam erradas. As baleias não cantavam apenas por necessidade. Elas se comunicavam entre si de forma complexa e, às vezes, íntima. Seus cliques refletiam conexões sociais profundas, relações familiares e até variações emocionais. Número 22. Conversas com ritmo e emoção. Conforme a inteligência artificial mergulhava ainda mais nos dados, identificou um nível de sofisticação impressionante. Descobriu que, dentro dos cliques, havia variações que funcionavam como vogais em nossa linguagem. Os pesquisadores encontraram o uso de rubato, uma variação sutil no ritmo muito usada em música clássica, e pequenas mudanças no tempo entre os cliques de um coda. Esses ajustes mudavam completamente o significado da mensagem. Uma pausa aqui, um clique acelerado ali, e a intenção da frase era outra. As ornamentações também desempenhavam um papel essencial para expressar emoções ou intenções. Era como se as palavras fossem moldadas de maneiras diferentes para transmitir sentimentos.
Isso demonstrava um nível de sofisticação linguística que desafia a ideia de que apenas os humanos possuem comunicação elaborada. Número 23. Identidade e cultura entre clãs de baleias. A inteligência artificial revelou ainda mais um detalhe extraordinário. Os clãs de baleias, famílias distintas, possuíam dialetos próprios. Assim como pessoas de diferentes regiões do mundo falam com sotaques diferentes, os cachalotes de grupos familiares distintos também têm formas particulares de se comunicar. Analisando os cliques, a inteligência artificial conseguia identificar de qual grupo familiar vinha a vocalização, apenas com base nas sutilezas do som. Isso provava que a linguagem das baleias não era universal. Ela era viva, cultural, passada de geração em geração. Um único coda podia ter significados distintos, dependendo do ritmo, do contexto e até do dialeto usado. Isso revelou um universo linguístico riquíssimo e totalmente desconhecido até agora. Número 24. Entendendo o significado além das palavras. Com a ajuda da inteligência artificial e de outras tecnologias de ponta, os cientistas conseguiram não apenas identificar a linguagem dos cachalotes, mas também abrir uma janela para uma cultura que antes era invisível. Hoje, com base nessas descobertas, novos estudos estão sendo feitos para entender melhor a conexão social, a identidade e até o senso de comunidade desses animais. Essa mudança de perspectiva nos leva além da simples tradução de palavras. Ela nos aproxima de uma verdadeira compreensão da vida marinha e tudo o que ela representa. Número 25. O objetivo da comunicação bidirecional. Durante décadas, só conseguimos ouvir. Agora, graças à inteligência artificial, finalmente conseguimos entender a estrutura da linguagem das baleias. Isso abriu caminho para a fase mais ambiciosa, e talvez a mais assustadora, do Project SETI. Deixar de apenas ouvir e começar a falar. A equipe não quer mais apenas decodificar. Eles agora sonham em se comunicar. O plano é construir um sistema de comunicação em tempo real, um tipo de chatbot submarino. Mas não se trata de ensinar inglês às baleias. A ideia é usar os padrões e estruturas descobertos pela inteligência artificial para criar mensagens em baleiês, usando caixas de som especiais para emitir os cliques corretos. Número 26. Primeiros diálogos e dúvidas éticas. A equipe está começando com interações simples, como uma saudação ou uma pergunta sobre um objeto específico. É um sonho ousado, uma conversa real entre duas espécies completamente diferentes. Mas esse sonho levanta uma série de questões éticas importantes. Devemos mesmo tentar falar com elas? Qual é o nosso papel ao interferir no equilíbrio natural da vida marinha? Ao construir essa ponte entre dois mundos, é preciso pensar no que pode atravessá-la. Inserir nossa tecnologia e linguagem no mundo das baleias pode afetar seus comportamentos, seus relacionamentos ou até mesmo sua cultura. Número 27. Respeito ao tempo e à linguagem das baleias. Alguns cientistas temem que o contato humano possa desestabilizar as estruturas sociais das baleias ou modificar sua linguagem com o tempo. Por isso, o time do Project SETI trata essa questão com o máximo cuidado. O objetivo não é apenas atingir uma conquista técnica, é fazer isso respeitando as baleias, sua linguagem e seu tempo. A conversa precisa acontecer nos termos delas, no idioma delas, e quando elas estiverem prontas. Número 28. A primeira resposta. Em 2023, o projeto alcançou um marco histórico. O primeiro diálogo intencional entre um humano e uma baleia usando o idioma decodificado. Um mergulhador utilizou um alto-falante submarino especial para emitir uma coda específica de cachalote. E, para surpresa da equipe, uma baleia respondeu com exatamente a mesma coda. Foi um momento decisivo. Não se tratava de um som aleatório. Era uma troca, uma conversa, uma interação real. A equipe ficou em êxtase. Esse pequeno diálogo provou que o entendimento da linguagem estava avançado o suficiente para ser usado em comunicações básicas. Era mais que uma vitória científica. Era uma confirmação de que o impossível estava se tornando realidade. Número 29. Impactos muito além do oceano. Estamos diante de algo que antes só existia na ficção científica. Saímos de simples observadores para participantes ativos. De ouvintes, nos tornamos interlocutores. Comunicar-se com outra espécie é um passo gigantesco, e suas implicações vão muito além das baleias. Essa tecnologia pode mudar completamente a forma como nos vemos no universo. Número 30.
Implicações para a ciência e a humanidade. O trabalho do Project SETI está abrindo um novo território para a biologia e a ciência como um todo. Por muito tempo, a biologia marinha e o estudo da cognição animal foram limitados pela nossa incapacidade de entender o que os animais estavam pensando ou dizendo. A gente podia observar, mas não decifrar. Agora, com a inteligência artificial servindo como tradutora principal, surgem oportunidades infinitas para descobrir mais. Não apenas sobre os corpos das baleias ou seus comportamentos, mas sobre como elas pensam, vivem em comunidade e se organizam socialmente. Algo que parecia humanamente impossível está começando a acontecer. Entender a estrutura da vida de outra espécie inteligente. Essa pesquisa está revolucionando nossa compreensão sobre comunicação animal, revelando um nível de complexidade e valor social que ninguém jamais imaginou. Muitos acreditam que essas descobertas podem nos ajudar a resolver alguns dos maiores mistérios do mundo natural. E talvez até responder algumas das questões mais fundamentais da ciência. Com os dados reunidos pelo Project SETI, não só poderemos entender melhor os cachalotes, mas também repensar o conceito de inteligência. E talvez o aspecto mais instigante disso tudo seja sua relação com o espaço. Número 31. A comunicação interplanetária. Começa no fundo do mar. O nome Project SETI, Cetacean Translation Initiative, não foi escolhido por acaso. Ele faz referência direta ao SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, a busca por sinais de vida fora da Terra. Durante décadas, cientistas vasculharam o cosmos em busca de transmissões de rádio, esperando encontrar uma mensagem alienígena. Mas, e se estivermos procurando o tipo errado de mensagem? Com o sucesso do Project SETI, as baleias nos deram um modelo para contato com vida extraterrestre. Os métodos e algoritmos desenvolvidos para encontrar padrões nos cliques e decifrar a linguagem dos cetáceos podem ser as mesmas ferramentas usadas se algum dia encontrarmos uma civilização alienígena. Se outra espécie no universo se comunicar de forma completamente diferente da nossa, agora já sabemos por onde começar. Os princípios de usar inteligência artificial para identificar estrutura em sinais desconhecidos são universais. Esse trabalho não é só sobre conversar com baleias, é sobre se preparar para conversar com qualquer ser, em qualquer lugar do universo. Pode parecer uma ideia distante, mas essa jornada interplanetária pode ter começado com a curiosidade diante do som de um clique nas profundezas do oceano. Por fim, o trabalho do Project SETI nos traz de volta à Terra da forma mais poderosa possível. Compreender a linguagem das baleias gera empatia e responsabilidade. Durante séculos, esses animais foram vistos como recursos, primeiro para serem explorados, depois como espécies ameaçadas a serem salvas, mas sempre de longe. Agora, ao reconhecer que elas possuem inteligência, cultura, relações familiares e até identidade social, não dá mais para ignorar. Quando ouvimos suas vozes e compreendemos suas conversas sobre família, sobrevivência e convivência, elas deixam de ser apenas animais marinhos e passam a ser seres com pensamentos, emoções e uma história. Essa nova conexão fortalece o argumento pela conservação dos oceanos. Saber que esses gigantes têm uma vida social rica torna sua sobrevivência ainda mais urgente. Nos dá uma razão pessoal, quase emocional, para cuidar do mundo que elas habitam, e que nós também dividimos. A descoberta da linguagem das baleias pode parecer um fim, mas na verdade é só o começo. O Project SETI nos oferece uma nova forma de ver o planeta e um novo papel a desempenhar dentro dele. E o que vem agora? O time do Project SETI não está parando. Já existem planos para expandir o estudo para outras espécies, como as orcas, e aprimorar os algoritmos com novas tecnologias. Esse movimento faz parte de uma revolução global onde cientistas usam inteligência artificial para estudar a comunicação animal, revelando um mundo cheio de linguagens complexas que até pouco tempo atrás eram invisíveis. No fim das contas, esse trabalho não é apenas sobre ciência. É sobre construir uma ponte entre espécies para um futuro compartilhado em um planeta compartilhado. As baleias têm muito a nos contar sobre a saúde dos oceanos, e estamos finalmente aprendendo a escutar. E você? O que achou dessa pesquisa revolucionária? Acredita que conversar com as baleias é um grande passo para a humanidade? Ou tem dúvidas sobre onde isso pode nos levar? Conta para a gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades.
Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos.